Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Já chegamos aos 2K e queremos continuar crescendo cada vez mais. E a sua ajuda é fundamental, deixando o like, compartilhando o link de cada vídeo com outras pessoas, fazendo o seu comentário e também você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e ative o sininho. Hoje a gente vai falar a respeito de Ayrton Senna da Silva, falecido há 30 anos e que deixou um legado muito, mas muito grande para quem gosta do automobilismo, para quem gosta de solidariedade, já que seu instituto continua fazendo um belíssimo trabalho. Onde você estava na hora que aconteceu o acidente? Eu estava em casa. Eu era recém-casado, casei em dezembro de 1993, em maio de 94, dia 1º, aconteceu lamentavelmente o acidente que vitimou o brasileiro, o maior ídolo do automobilismo mundial. Eu estava em casa, minha esposa, nós acordamos no domingo, ela foi à missa e eu fiquei em casa porque dia de Fórmula 1 com Ayrton Senna, eu não assumia compromisso nenhum antes da corrida. E aí ela foi à missa, eu fiquei em casa, inclusive colocando uma cortina lá no nosso quarto. Terminado de colocar a cortina, acompanhei a largada da corrida e aí fui tomar banho. Deixei a televisão ligada, fiquei ouvindo a narração de Galvão Bueno. Quando eu comecei a tomar banho, eu ouvi Galvão Bueno dizer, Senna bate forte. E aí, logicamente, que dá aquele medo, e eu também lamentei na hora o fato da Williams não ter começado a temporada bem. Eu digo, rapaz, novamente o Senna não vai terminar uma corrida. E aí eu comecei a prestar mais atenção na narração do Galvão Bueno, e percebi quando ele disse Senna bate forte, continuou falando Senna bate forte, e daqui a pouco ele, Senna mexe com a cabeça. E ali não foi, lamentavelmente, um sinal de positivo. Ele é socorrido ali, mas muito provavelmente sem vida. Eu terminei de tomar meu banho, voltei, fiquei deitado lá, estático, acompanhando a Fórmula 1, e lamentavelmente, um certo tempo depois, aparece o repórter Cabrini, Roberto Cabrini, e ao lado de um prédio, tinha um acesso, uma escadaria, e ele disse, a notícia que eu não queria dar, mas sou obrigado. Faleceu Ayrton Senna da Silva. Para mim, aquele dia foi um dia de muito luto, de muita tristeza, continua sendo. Sempre que eu falo nisso, eu me emociono, porque eu gostava demais de Ayrton Senna e achava ele um cara super talentoso, muito dedicado, um obstinado pelo sucesso, pela vitória. E depois que Ayrton Senna morreu, a gente passou a conhecer ainda mais o lado humano dele, que não era divulgado porque ele mesmo não queria. Senna fazia doação e dizia, não precisa divulgar, não precisa dar publicidade. E depois da sua morte a gente passou a conhecer esse Ayrton Senna. Para mim ficou uma grande, mas uma grande lacuna. Eu confesso que em determinado momento fiquei na dúvida se eu gostava ou não de Fórmula 1. E eu gostava, porque antes do Ayrton Senna eu já acompanhava a Fórmula 1, quando Nelson Piquet, por exemplo, era o representante brasileiro. Mas depois da morte do Ayrton Senna, eu não consegui mais ver Fórmula 1, para mim perdeu a graça, perdeu o sentido. Enfim, para mim é uma lacuna muito grande que eu nunca vou esquecer, aquele dia 1º de maio de 1994. Como também não vou esquecer as suas conquistas, 3 títulos mundiais, uma conquista brilhante de um GP no Brasil, que foi em uma tarde de domingo, me emocionei também muito, vibrei demais, enfim. E hoje, apresentando o programa Gazeta News Esportes, lá no canal 525 da NET Claro, aqui na capital alagoana, também pelo canal @Gazeta News AL no YouTube, nós conversamos com os nossos colegas da empresa. Eles responderam onde cada um estava quando aconteceu o acidente que vitimou Ayrton Senna da Silva. Veja a partir de agora. No acidente com Ayrton Senna, eu estava um dia de domingo lá no Benedito Bentes, na casa de uma ex-namorada. E foi um dia de muita dor, muito sofrimento, até porque Ayrton Senna era uma referência para o Brasil e para o mundo, né? Infelizmente aconteceu aquela fatalidade onde ele veio a falecer. Cara, o sentimento é de um cara que é referência para o nosso país, que inspira várias pessoas em termos de superação, de acreditar que você pode tudo, basta você querer, basta você acordar cedo, basta você treinar, basta você lutar. O Ayrton Senna, para todos nós brasileiros, é um sinônimo de inspiração. Não só como um grande esportista, não só como um grande atleta, mas como um homem de um grande caráter, porque ele fez muito por trás de todas as câmeras, muito por trás daquele volante, e que só veio saber o Brasil e o mundo depois.
Assim tem que ser. O que a mão direita dá, a esquerda não vê. Assim nos ensinou Jesus. Então, um grande homem, inspiração de caráter, de pai de família, que cuidou de sua família e que cuida de todos nós, nos inspirando, principalmente ainda hoje, através do seu instituto, Ayrton Senna. Eu acho que é desta forma. Não tem como esquecer, gente. Não tem como esquecer. A gente sabe muito bem, era o nosso herói dos domingos, que movia toda a família, movia todo o coração de todos nós brasileiros. E eu me lembro muito bem, eu estava na sala assistindo com meu vô-pai naquele momento, e eu tinha ido na geladeira, queria aquela cervejinha do domingo que meu avô pedia, né? Ele dizia, meu filho, vai lá buscar minha cervejinha. Não sei. Quando eu corri, que ele voltou, corre, que teve um acidente agora com a Ayrton Senna. E aquilo eu confesso para vocês, eu chorei. Muita gente chorou, o Brasil chorou, a gente não sabia até então sobre a morte, ficou naquela dúvida se ele tinha morrido ou não naquele exato momento, mas infelizmente veio aquela péssima notícia. Mas eu fico emocionado até hoje, como todos nós ficamos. Eu lembro muito, uma memória muito recente para mim, num domingo assistindo a corrida com o meu pai, na verdade isso já era comum, todos os domingos a gente se reunia para assistir a Fórmula 1 e torcer pelo Ayrton Senna, e aí justamente nesse dia do acidente eu lembro muito claramente que eu estava na sala de casa, eu tinha por volta de 12, 13 anos de idade, e eu lembro muito da tensão, do semblante tenso, da dúvida se o Ayrton iria correr ou não iria, aquele questionamento que ele estava se fazendo por não estar num dia bom, por não estar num momento ali preparado para o circuito de Imola na Itália, e infelizmente eu ainda na hora da batida, da colisão ali lá no muro de contenção, eu ainda fiquei na expectativa, e eu lembro de ter comentado isso com o meu pai, disse, pai, mas ele mexeu a cabeça, só que foi um movimento involuntário, e depois a gente recebeu a notícia realmente que ele já estava sem consciência e que provavelmente a notícia não seria das melhores, e realmente não foi. Então hoje realmente é uma data que marca o saudosismo, são 30 anos, nunca mais tivemos domingos desde 1994 até hoje, domingos de Fórmula 1, como nós gostaríamos brasileiros de torcer, como torcíamos para Ayrton Senna, mas nos resta a lembrança, nos restam as memórias, que não são poucas. A Ayrton tem um currículo que nenhum outro piloto do automobilismo construiu. Então nos restam essas memórias e a torcida e a expectativa que o Brasil forme outros pilotos e que a gente conquiste uma nova posição, uma posição de destaque novamente no automobilismo brasileiro. O relato do meu pai, inclusive a gente estava conversando essa semana, né? Porque durante a semana já tivemos várias matérias, vários materiais sobre o Senna, e ele sempre fala o seguinte, todo funeral é triste, todo dia de funeral é triste, mas ele fala, mas aquele dia do Ayrton Senna foi mais. Ele recorda assim da tristeza do dia, né? Como o dia acabou depois daquele momento, todo o clima para baixo que ficou durante o dia, poucas conversas em casa, nos ambientes que se passava, aquela expectativa pela notícia, e até mesmo durante todo o trajeto do corpo da Itália até o Brasil, como foi triste toda aquela situação, como foram dias tristes no Brasil, como parecia que todo mundo tinha sentido a morte de um parente próximo, todo mundo tinha se impactado. Então ele sempre relata muito isso, e essa frase para mim é muito marcante, que ele sempre fala, todo dia de funeral é triste, mas o dia da morte do Ayrton foi um dia mais triste ainda. E para mim o Ayrton Senna, eu como fã de automobilismo, adoro a Fórmula 1, é o maior piloto que nós tivemos, e para mim é o piloto mais habilidoso da história, em questão de habilidade inata, que já nasceu com esse dom de pilotar, não tem igual. Podem ter pilotos com mais títulos, com mais vitórias, mas com mais talento. Na minha opinião, não tivemos nenhum depois do Ayrton, depois nem antes, que tivesse mais habilidade do que ele. Então assim, ele é literalmente como é que eu posso dizer? Ele é o significado de ser um piloto. É um cara que sempre foi ao limite, sempre conquistou as maiores coisas dentro do automobilismo, Fórmula 1, GP de Mônaco. É o maior ídolo que nós temos dentro do esporte, e eu me arrisco a dizer que talvez ali igualado ao Pelé, um dos maiores ídolos gerais para o esporte nacional. Então o Ayrton Senna é um cara que não vai se repetir, apesar de torcer muito que apareçam outros brasileiros que até possam fazer feitos maiores, mas o Ayrton não é um ídolo nem um herói, ele é uma lenda, na minha opinião. Ele já ultrapassou todos esses limites de ídolo e herói. Para mim ele é uma lenda que daqui a 50 anos talvez meu filho conheça, os nossos filhos conheçam, e jamais será esquecido o maior piloto que já existiu, que já nasceu aqui em solo brasileiro.
No dia da morte, do acidente com Ayrton Senna, ídolo do povo brasileiro, aquele povo, né, que ficava aos domingos em casa, só saía para o passeio, para o lazer, após o grande prêmio, esperando um grande resultado, uma grande corrida do brasileiro. Eu estava realmente na Santa Missa naquele momento e algo me chamou a atenção. Logo que eu cheguei em casa, né, o meu filho mais velho, hoje jornalista, o Arne Filho, ele gritava da janela do prédio quando eu me aproximava e dizia: pai, o Ayrton Senna sofreu um acidente e foi muito grave, pai. Eu, como todo brasileiro, a partir dessa notícia, comecei realmente a viver uma expectativa muito grande, torcendo pela recuperação, mas o que não aconteceu. Foi um momento realmente de muita tristeza, eu como brasileiro, a minha família também, nós sentimos bastante, e foi onde eu estava naquele momento, voltando, né, da Santa Missa do domingo, e tive essa informação naquele triste dia. Um grande abraço para todos. Aonde eu estava em 1º de maio, um dia como hoje, de 1994, como todo brasileiro, a programação no domingo, a igreja, o encontro com a família, o futebol e a Fórmula 1. Logo de manhã, a Fórmula 1. Eu estava em casa, na minha sala, com a minha esposa, como todo brasileiro, acompanhando a Fórmula 1, quando do acidente do Ayrton Senna. Hoje a gente tem o futebol, tem a igreja e a família, mas não tem mais o Ayrton Senna. Domingo triste. A Fórmula 1 perdeu e perdeu muito, principalmente para nós brasileiros. Então o domingo ficou vazio, ficou faltando na programação a Fórmula 1. Como eu e outros brasileiros, nós estávamos em casa, como fazíamos todos os domingos, quando tinha Fórmula 1, porque a gente sabia da vitória do Ayrton Senna, que brilha agora em um outro plano, voltou para a casa do pai. Mas que saudade, que tristeza. Estava em casa nesse 1º de maio de 1994, aguardando mais uma vitória do Ayrton Senna, que não aconteceu. Ele voltou para a casa do pai. Onde eu estava em Guaxuma, né, rapaz? Praia de Guaxuma, junto com o meu pai, que na época separado da minha mãe, né? E a gente tinha a tradição de só ir para o clube, né, depois que terminasse a corrida. Estava com ele, infelizmente, naquele domingo trágico, a gente perdeu o nosso maior ídolo, Ayrton Senna. Tá aí então a colaboração dos meus amigos, companheiros de empresa, relatando onde estavam no dia e na hora que aconteceu o acidente com Ayrton Senna da Silva. Tá aí então, a gente não podia passar esse dia sem mencionar essa lacuna deixada pelo Ayrton Senna, mas também esse legado que ele deixou. Que Deus tenha ele em um bom lugar. E a gente continua aqui, sentindo muita saudade, mas lembramos de conquistas memoráveis através do nosso Ayrton Senna da Silva. Grande abraço para todos, fiquem com Deus.